Muito boa noite, todos queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, àqueles que já estão aqui conectados, aos que irão assistir, se conectar posteriormente, que a paz do Divino Mestre possa nos envolver hoje e sempre, e que nós tenhamos, mais uma excelente noite de bastante aprendizado em torno da doutrina espírita, e que a gente possa fazer o principal, que é colocar todos esses ensinamentos que são trazidos, que clareiam as nossas dúvidas, que respondem tantas perguntas, tantos questionamentos nossos, e que a gente possa aproveitá-los, não assistir a palestra de uma forma mecânica, mas sim participar da palestra, absorver os ensinamentos e colocá-los em prática, É assim que a religião se torna religiosidade. Porque senão, se nós estivermos aqui, assistirmos às palestras, seminários, cursos, e até trabalharmos na casa espírita, mas não colocarmos em prática no nosso dia a dia, não irá valer nada, E essa é a principal finalidade da doutrina espírita nos dias atuais, que é promover o ser humano melhor. Então, todos juntos aqui estamos aprendendo. Eu já vou começar a dividir tela com o nosso querido Hugo, porque senão eu falo demais, eu vou tomar muito tempo dele aqui. Eu estou com saudade da palestra dele, já falei para ele nos bastidores. Então, vamos trazer o Hugo para cá. Aí, Hugo, bem-vindo. Boa Alegria noite, recebê-lo. Eu que agradeço, Edu, sempre a confiança da casa em confiar, da gente poder compartilhar algumas reflexões do Evangelho. Eu acho que ultimamente também a doutrina espírita tem se expandido bastante com os canais de transmissão, as obras também. Eu acho que a contribuição que a gente pode dar é só mais uma das tantas olhares para o Evangelho que a doutrina pode ser aplicada. Que bom que está aqui com vocês nessa noite de novo. Legal. O StreamYard é um programa que nós usamos o gratuito, Então, o que começou a acontecer? As mensagens, as palestras, elas não ficam por muito tempo lá no Facebook. Então, o que eu estou fazendo? Já avisando o pessoal, ao final da palestra eu baixo ela, coloco no nosso grupo. E eu comecei um canal do YouTube, @educaires. Eu pego todas as palestras e estou publicando lá. Então, ficam lá as palestras, até peço para que a gente comece a fazer lives, A gente precisa ter uma quantidade de pessoas seguindo, que possam seguir, e aí a gente tem também mais um canal para divulgar as palestras. E tem uma página do YouTube da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, que eu pretendo ativá-la, eu tinha perdido a senha, e também vou começar a divulgar para todos, Hugo? Vai abrindo mais... Sim, vai abrindo mais oportunidades, Isso. A Obreiros do Bem criou também a página e as palestras também que são transmitidas no salão hoje são transmitidas direto pelo YouTube, por causa dessa questão do Facebook ficar só por um tempo determinado, E daí as outras palestras começaram a ficar arquivadas e são disponibilizadas, E também dá para selecionar pelo canal do YouTube e pelo próprio YouTube Studio, quando a casa for formalizar o canal, vocês podem selecionar por pastas e temas. Então, só lives de estudo doutrinário, somente lives de palestras doutrinárias, enfim, seminários, Isso é interessante também. Então, e o pessoal que segue o canal é sempre comunicado onde estão esses conteúdos, Muito bom. Legal. Então, vamos lá, Vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sempre agradecimento por mais essa oportunidade, a todos aqui reunidos, que essa paz que nos envolve nesse momento possa se estender não só àqueles que estão aqui conectados, mas a todos os seus familiares, amigos, e que nós juntos possamos vibrar para os irmãos necessitados, que com a força e a união dos nossos pensamentos, todos esses irmãos possam receber o lenitivo necessário, o encaminhamento devido, aos nossos irmãos desencarnados, que estão em aflição, perdidos em caminhada, que nesses momentos a espiritualidade maior possa acolhê-los, que a palestra da noite seja bastante proveitosa para todos nós e que a gente possa colocar esse aprendizado em prática no nosso dia a dia.
Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ó Pai, o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hugo, boa palestra e eu vou ficar aqui interagindo com o pessoal, tá bom? Obrigado. Pessoal, boa noite. A mensagem que eu preparo para a nossa reflexão é o capítulo, talvez o mais curtinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, intitulado Trabalhadores da Última Hora. O que chama atenção, primeiramente, quando releio, né, essa parte do capítulo e proponho para a gente refletir a respeito da estrutura dele e da mensagem que traz, são as figuras emblemáticas dos espíritos que se comunicam através dos médiums e que Kardec, então, constitui esse capítulo e coloca ele como o 20º capítulo da obra do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos as palavras de Constantino, aqui coloca espírito protetor, mas muitos referem-se ao próprio imperador romano, que morreu em 350 depois de Cristo, né? E Constantino ele teve um trabalho importante, embora um tanto controverso quanto a sua posição moral, né? Mandou executar o próprio filho, a própria esposa, e dentro de um cenário político de muita controvérsia e também de muita agitação política em Roma, ele constitui o cristianismo como a religião oficial, né? E depois, e também suspende as perseguições aos cristãos na época. Depois disso, é claro que o cristianismo ele foi utilizado depois como uma abordagem mais política, né? Dando poder à igreja, influenciando também muito da cultura romana e cristã para o mundo ocidente. Então, acho que é importante a gente destacar isso, porque depois de essa mensagem que é ditada em 1863, quer dizer, 1.300 anos depois do desencarne, o imperador Constantino simplesmente só aceitou o batismo no seu leito de morte, né? No último instante ali da sua vida, em que ele podia, pelo menos, fez uma reflexão a respeito das suas atitudes, com certeza tem todo o seu mérito e seus débitos também com relação, assim como nós carregamos, né? Mas a gente vê aqui a importância e também da participação desse espírito dentro da história da humanidade, mas também depois da própria evolução espiritual que ele traz e da experiência, e abre esse capítulo que nos traz uma mensagem de ânimo, de coragem, de aceitar que sim, somos imperfeitos, mas que somos... um abraço, Leia, abraço, Paulo. E que somos, sim, capazes de evoluir e de entender e ascender espiritualmente através do trabalho, através de boa vontade. Depois nós temos Henri Heine, que é um poeta alemão que vive na França e morre em 1853, mais ou menos, e ele dita essa mensagem em 1863. Aí a gente fala assim, poxa, mas o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita começa a ser codificado e publicado oficialmente em 1857. 7 anos depois, Hugo? Sim, 6 anos depois da codificação da doutrina e primeira publicação dela, porque Kardec começa a investigar os fenômenos espíritas e também das mesas girantes por meio de perguntas e testes para tentar desvendar e desmascarar a própria manipulação por detrás das comunicações, quando ele coloca questões de cunho filosófico e muito mais profundo, né? Depois nós vemos o Livro dos Médiuns, que explica os mecanismos, ou pelo menos a experiência e as observações de Kardec para explicar os fenômenos psíquicos e também anímicos que existiam dentro da prática mediúnica da época. E por terceiro,
e aí se justifica, por que não, a própria obra espírita do Evangelho segundo o Espiritismo como a mensagem do Consolador prometido por Jesus. Porque através da análise desse trabalho, né, de mais de 10 anos de codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro a ser lançado, e ele vem trazer luz e clarificar a mensagem espiritual e evangélica dentro do tríplice aspecto da doutrina espírita. A primeira parte científica, que é a pesquisa através de a metodologia de perguntas. A segunda é a parte filosófica, que estão dentro do cunho das questões que são respondidas, e também da estruturação do mecanismo dos médiuns, e por final, a parte religiosa, que é uma consequência das duas primeiras obras, né? Que a gente vê o Evangelho, então, como uma mensagem de consolo e também de maior, que vem da claridade, né, para a nossa consciência e para a nossa vida. Mas antes da gente falar sobre o conteúdo dessas 3 mensagens, e por final, finaliza, né, o Espírito de Verdade, que vem falar sobre obreiros do Senhor, esse capítulo por si só, ele traz de uma forma muito sucinta e direta uma mensagem para os espíritas, né? E por que não aqueles que estavam simpatizando com a doutrina espírita? E por fim, o Espírito de Verdade, ele encerra com uma mensagem de consolo, de ânimo, de incentivo a todos os trabalhadores do Senhor, ou seja, todos os espíritos encarnados na Terra e que, munidos de boa vontade e também com o compromisso de estarem se modificando, de se elevarem espiritualmente, se colocam, né, com a tarefa de auxiliar e da própria transformação. Mas vamos lá, a mensagem que ela abre esse capítulo, que é a parábola dos trabalhadores da última hora, e ela é ditada na mensagem do Evangelho de Mateus, capítulo 20 também, dos versículos de 1 a 16. E ela vai dizer assim o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que ao romper da manhã saiu a salariar trabalhadores para uma vinha, para sua vinha. E feito com os trabalhadores ajuste de 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça ociosos. E disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez, junto da hora 6ª e junto da hora 9ª, e fez o mesmo. E junto da 10ª hora, tornou a sair e achou outros que lá estavam. E disse: por que estáis vós todo dia ociosos? Ele lhes disse, eles responderam eles: porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Porém, no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da 10ª hora, recebeu um seu dinheiro. E segundo, também os que tinham ido por primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que 1 dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse: amigo, eu não te faço agravo, não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence, e vai-te, que a mim quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Visto isto, não me é lícito fazer o que eu quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos os chamados e poucos escolhidos. Marcos e Mateus, sempre de uma forma um tanto dura, né, nas suas mensagens, eles muitas vezes terminam as mensagens do Evangelho dizendo, né, e ali haverá choro e ranger de dentes.
e então pediram para amarrar os seus pés e as mãos e jogaram no fogo do inferno. Eles têm essa visão ainda, essa interpretação evangélica de um Deus punitivo. E nessa eles não punem, mas uma resposta um tanto ríspida, né? Mas também justa, por que não? De uma postura de um homem de família muito firme e convicto dos acordos que ele faz com as pessoas que vão para trabalhar. Então ele pega a história contada da terceira hora da jornada de 12 horas, ele começa a chamar mais trabalhadores, sai da terceira, na sexta, na nona, e na última hora da jornada, que é a 11ª hora, na hora 11, né, ele encontra um grupo de pessoas e fala assim, por que vocês estão sempre ociosos aqui todo dia? E ali, esses respondem, a gente não tem ninguém que vem nos chamar para trabalhar, a gente está pronto, mas ninguém nos assalaria. Então ele pega e convida. E na hora de pagar, ele começa a pagar daqueles que chegaram por último até os primeiros. E ali a gente vê uma observação que é muito comum na nossa vida. A gente, muitas vezes, por experiência de vida, às vezes a gente, por experiência profissional, por capacidade a se achar mais capacitado intelectualmente, às vezes também por uma questão de a gente se julgar mais meritoso do que os outros, né? Às vezes a gente olha meio torto para o outro que chegou novo e fala assim, quem que é esse na fila do pão? Né? É mais ou menos uma expressão popular que a gente usa. Né? E ali a gente vai ver que esse homem, com um contrato de trabalho igualando a todos, independente da quantidade de hora de trabalho, coloca esses que reclamam e que enchem de orgulho e de vaidade, achando que poderiam receber mais porque trabalharam mais horas, ele coloca ele exatamente dentro do acordo que estava estabelecido. E trata com bondade e misericórdia, e também com muita generosidade, aqueles que trabalharam uma hora, que se esforçaram por estar ali. Né? O que é interessante saber, e Constantino vem nos trazer através dessa mensagem, esses trabalhadores que trabalharam poucas horas, mas são retribuídos financeiramente, da mesma forma que aqueles que estavam lá desde o início, eles não eram pessoas ociosas ou estavam ali simplesmente porque eles queriam ficar ociosos, observando a paisagem. Simplesmente gostariam de trabalhar, mas simplesmente não achavam oportunidade correta ou até mesmo uma pessoa que assalariasse eles pela atividade que pudessem ser executadas. Então, eles são igualados todos. E ali vai dizer Constantino, o reino dos céus, ou o reino do mundo espiritual, a gente poderia entender desde o princípio, quando a nossa Via Láctea é criada, 4,5 bilhões de anos, ou quase mais de 5 bilhões de anos atrás, junto com o planeta Terra, mais ou menos, é uma estimativa que a gente deve ter do surgimento desse sistema, da nossa galáxia, e também, por que não, posso estar até falando errado, mas talvez o sistema solar, né? Espíritos são criados a todo momento, né? Sejam eles milenares, ou até esse momento, em algum ponto do espaço, possa estar surgindo uma nova galáxia, uma grande explosão, uma quantidade de elementos químicos que são liberados, talvez de outros pontos, de outros planetas, de outros universos paralelos, enfim, como que possa as teorias científicas querem explicar como surgem essas galáxias. A todo momento, espíritos são formados pela liberação dessa energia, né? Então, a gente começa ali como uma poeirinha, ou simplesmente uma faísca de um átomo de algum elemento químico, e ao longo do tempo a gente vai se organizando, vai se reestruturando, até que a gente toma essa consciência espiritual, essa inteligência suprema, que também nos é emprestada, ou nós somos parte dela, né? E nós nos tornamos mais capazes de tomar as nossas decisões por livre-arbítrio. E carregamos conosco, por que não, um pouco dessa sabedoria divina que ela está na nossa consciência, que são as leis divinas. Cabe a gente examiná-las se a gente quer fazer ou não. Então, todo o trabalho que executamos,
até chegarmos nesse estado espiritual que somos hoje, espíritos que manifestam a sua própria vontade, ela é nada mais do que o esforço e da nossa própria capacidade de realizar tarefas e frutos de escolhas que nós tomamos ao longo de diversas e diversas encarnações, quando não até mesmo quando nós éramos simplesmente faíscas e poeira de estrelas, vamos dizer assim, de uma forma poética e romântica, né? Quando a gente simplesmente era levado pelas leis físicas e naturais do universo e aqui da Terra. Né? A gente poderia até falar assim, alguns biólogos que são mais racionais, falam assim, mas como é que você, e também as críticas de Kardec faziam, como é que você vai dizer que existe espírito e uma vida após a morte e a continuidade dela se você não consegue ponderar isso? Nós tínhamos evidências, tínhamos manifestações de espíritos encarnados, mas até então você querer explicar isso para os cientistas da época, e era um advento onde a gente tinha um pensamento científico que perpetuou por muito tempo e influencia até hoje, né? Que é uma forma muito cartesiana, muito certinha, quadradinha. Você tem que pesar, você tem que medir temperatura. Se não tiver nada disso, isso aqui não é comprovado cientificamente, é pseudociência. Por muito tempo, Kardec foi tido como pseudocientista, até o advento, chegar das filosofias, das ciências humanas, que trabalham muito a questão da expressão, do nosso pensamento, por exemplo. Então, somos frutos de tudo isso. E aí chama a atenção dessa personalidade, Constantino, ditando uma mensagem evangélica. Ele, que teve um papel importante na determinação da religião cristã a partir do ano 300 em diante, né, Concílio de Nice, ele que fundou a cidade de Constantinopla, que teve depois uma influência muito forte na cultura ocidental e tudo que surgiu através dela, mas também uma postura moral um tanto duvidosa, que a gente fala assim, opa, mas como assim? Um espírito tão endurecido que manda matar o próprio filho e a esposa por questões políticas da época e se converte a Jesus no leito de morte, lendo ou até ditando, depois de 1.300 anos, uma mensagem que constitui hoje uma mensagem de coragem, de consolação para todos nós. Foi sim. E aí ele mesmo, se a gente olhar entre as entrelinhas dessa mensagem, ele mesmo se coloca como um trabalhador de última hora. Porque até mesmo no último momento da sua vida, no leito de morte, ele tem a oportunidade, então, de aceitar o convite evangélico, a filosofia de Jesus, e se colocar à disposição para um trabalho do reino dos céus. E aonde que é esse reino? É na terra? No mundo de provas e expiações? Não. É no mundo primitivo de vida? Não. Não estamos aqui para julgar e saber da história de ninguém. Mas o campo fértil dessa vinha, que é o reino dos céus, é nada mais do que o próprio interior e o íntimo de cada espírito, e que à medida que a gente se trabalha e a gente começa a se aprimorar e a ganhar mais consciência espiritual, e também campo de trabalho vão se agregando, complexidades maiores, responsabilidades das coisas, e quanto mais assertivos nós somos com essa exercício de trabalho com as leis divinas, mais luminosos e conscientes nos tornamos. A questão que Constantino vem dizer para a gente é, não importa o momento em que nós somos criados instantaneamente, se somos tão novos, se somos espíritos mais velhos, não importa até mesmo se nós nascemos dentro do contexto da doutrina espírita, e aí vem a mensagem de Henri Heine dizendo isso para a gente, ou se somos, depois, decidimos por nos deleitar sobre a doutrina espírita e nos alimentarmos espiritualmente da sua mensagem e nos tornarmos trabalhadores e grandes divulgadores no final da nossa vida. Todos esses são chamados de trabalhadores de última hora, porque o espiritismo, dentro de uma análise temporal do surgimento da religião monoteísta, desde Abraão, né, mais ou menos ali 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Aí a gente passa por Moisés, a criação da religião judaica. Depois teve todas as suas desdobramentos em 12 tribos de Israel. Aí nós vemos
o estabelecimento de Jesus surgindo na história. E ele modifica, mas não só modifica, mas ele traz a verdadeira essência dos ensinamentos e puros, que até então eram distorcidos pela nossa imperfeição e pela nossa dificuldade ainda de interpretar a essência e viver a essência pura do Evangelho, né? Jesus vem e purifica tudo isso e não deixa em palavras e nada escrito, assim como Moisés deixou o Pentateuco escrito numa tábua, né, num pedaço de rocha. Mas Jesus vem e deixa isso através dos seus atos e depois contado por gerações e gerações, até que mais ou menos 30 anos depois do seu desencarne, começam pelo menos as primeiras escrituras a surgirem a respeito dos feitos que ele tinha deixado. E isso vem por meio de terceiros. Então a gente começa a perceber que até chegar a 300 anos, onde Constantino ele coloca para o mundo ocidente como religião oficial o cristianismo e para a história da perseguição, quanta coisa já aconteceu de trabalho e também desenvolvimento. E depois nós vimos, mais 1.300 anos para frente, toda a modificação da mensagem de Jesus através, então, da consolidação através da Igreja Católica, do movimento de reforma da Igreja Católica pelo protestantismo, e até chegar ao Espiritismo, numa era em que a gente, pelo menos, já tinha consolidado a capacidade ou a filosofia de racionalizar a respeito das coisas, que nos são importantes, que nos são, muitas vezes, lícitas, e observar e dar a aplicação delas. Então, a gente começa a ver essa história toda. E aí, Henri Eyne vem dizer assim para a gente, nós somos frutos, nós, espíritas, somos fruto de todo esse trabalho desses outros profetas e até mesmo do Cristo que nos antecedeu, né? E por que não de todos os personagens que passaram para que o Evangelho pudesse se tornar vivo e continuasse ao longo da história por mais de 2000 anos. E aí ele diz assim, não importa se nós nascemos hoje num berço espírita, eu, Hugo, por exemplo, sou de família católica e venho de família católica e decidi me tornar espírita aos 25 anos de idade, né? Por questões de convicções, por experimentações de conhecimentos, por vivência, até que a gente segue. E aí quem me joga para fazer palestra foi o seu Antônio Cassaldi, né? Porque ele falava para mim, a gente precisa de alguém para rezar o Pai Nosso, não tem ninguém, vai lá, menino. E aí me colocaram com 25 anos de idade, comecei a fazer palestrinhas pequenas. Hoje posso dar contribuições, porque a gente se deleita sobre a história do Espiritismo, e à medida que a gente vai lendo cada vez mais os capítulos, ou relendo eles, cada detalhe, cada linha, e até hoje eu começo a me interessar por isso. Quem são esses espíritos que ditam essas mensagens? E qual a relação da história de vida que eles têm com o contexto da mensagem que está atrelada nesse evangelho? E a gente começa a perceber que isso faz muito sentido. E por que não, esses espíritos são escolhidos a dedo por Jesus, porque eles trazem na sua alma a essência das experimentações e lições experimentadas e vivenciadas nesse campo de trabalho. Então, eles são remunerados, na linguagem, claro, da parábola, da mesma forma como qualquer outro espírito que pudesse colocar em prática as leis universais e divinas que estão na nossa consciência, né? E aí a gente começa a continuar e vendo que Henri Eyne, que era esse poeta alemão, ele tem essa razão, né? E depois a gente vai ver o espírito Erasto, que direciona a mensagem aos espíritas. Espíritos espíritas. E Erasto, ele foi um dos seguidores de Jesus, mas ele foi posterior ao Cristo. Ele foi um dos tesoureiros da igreja fundada, e que Paulo de Tarso muitas vezes escrevia carta aos romanos. Então ele está muito presente nas cartas de Paulo, e dizem que ele era muito próximo de Paulo porque eles trocavam muitas reflexões e eles foram companheiros assim de missões que transformaram a vida. Então a gente vai ver novamente mais um espírito na história do cristianismo, que até então era um perseguidor de cristãos, cobrador de impostos, rígido, né? E que tem a sua vida totalmente transformada. E Erasto, que era um desses
seguidores de Jesus após a sua ascensão ao mundo espiritual, né, o seu retorno, ele traz a sua contribuição e fala assim para a gente, que o espírita, em razão do conteúdo dessa nova mensagem que surge para a época, em 1857, e ela é muito nova, e também, se a gente for analisar em termos de composição de cristãos no mundo, os espíritas kardecistas, eles não ultrapassam 3%. Aqui no Brasil, talvez ela tenha aumentado em torno de 5% da população brasileira. Acontece que muitas vezes essas contagens feitas pelo IBGE, esses inventários, eles consideram como espíritas, às vezes, pessoas praticantes do espiritualismo. Então, a gente não sabe mais ou menos a que ponto esse dado realmente, assim, eu sou espírita kardecista. Você não consegue encontrar uma definição, uma classificação no IBGE específica disso, né? Junto a nós temos nossos irmãos umbandistas, que aumentaram coisa de 2% nos últimos 10 anos, os candomblecistas também. E isso é muito importante, porque a gente começa a perceber que o Brasil, ele se torna um local de respeito de todas as manifestações religiosas e espirituais, né? E a obra espírita, por si só, quando a gente fala que nós somos espíritas kardecistas, às vezes as pessoas fazem um olhar de estranheza. Aí você fala assim, não, eu sou de mesa branca, que é a expressão mais comum que tem. As pessoas, lembro, quem é a religião que seguia o Chico Xavier, não é? Fala assim, isso, o Chico. Ou seja, o Chico, que também era de família católica, e que muitas vezes trouxe uma visão e uma prática religiosa mesmo, né? De sacerdócio do espiritismo, ele traz um pouco dessa influência do catolicismo. Mas a essência da doutrina espírita, por si só, ela traz uma profundidade filosófica. Se a gente for analisar mesmo a sua essência da mensagem que é transmitida pelas questões e da importância dela e do papel dela, a gente viria que ela não tem nenhuma conotação e pretensão de ser uma religião que abarque grande quantidade de pessoas, né? E nós espíritas, então, somos muito pequenos em quantidade, mas somos muito importantes para uma consolidação de levar o consolo para o mundo. E sermos também nós reflexo dessa possibilidade da gente também ser luz no caminho dos outros. Só que para isso a gente precisa se trabalhar, a gente precisa se amadurecer, a gente precisa se, né, eu falo assim, transmutar as coisas que ainda muitas vezes nos atrapalham a caminhada evolutiva. E uma delas é sermos mansos e pacíficos diante das situações que muitas vezes nos testam a paciência, nos testam a saúde, nos testam nossa capacidade de realizar trabalho, né? E também que vem como objetivo de lapidar o nosso orgulho, a nossa vaidade, e fazer com que nós nos tornemos cada vez mais unificados com o propósito do reino dos céus, que ele está conectado com toda a parte do universo, não é somente com o planeta Terra. Então as pessoas, os espíritas falam, a Terra haverá de ser regenerada, a Terra está se passando por um processo de regeneração. Eu falei, não, a dinâmica é diferente. E aí eu, como biólogo, vou fazer uma associação. O Charles Darwin, quando ele começou a falar sobre a evolução das espécies, ele dizia que o meio influenciava sobre os organismos e que selecionava aqueles que eram mais aptos a sobreviver às condições dele. Então, as espécies se moldavam a partir dessas modulações que o ambiente, temperatura, água. E eu vou fazer uma comparação. A Terra, por ser um ambiente espiritual de provas e expiações, os meios pelos quais as nossas dores ocorrem e por que nós estamos aqui é uma forma de nos levar à evolução espiritual pela regeneração da nossa moral e da nossa parte intelectual. Então, não é a Terra que se regenera, são os espíritos que habitam nela. E, novamente, a gente vai ver nas obras espíritas que os mundos espirituais, eles são classificados ou ditados de acordo com o avanço moral e intelectual de cada espírito que habita nela. Então, nós somos espíritos que estamos aqui experimentando situações que
ao nosso ver, são difíceis, são dolorosas, e que demanda da gente dedicação, demanda da gente reflexão, né? Autopercepção das coisas e, por que não, uma conexão com essa consciência espiritual que muitas vezes nos chama, só que às vezes a gente está tão desligado ou ainda enraizado nas nossas questões mais primitivas, e eu diria que muitas da nossa vaidade, da nossa questão de querer se defender, de achar que está com a razão de tudo, são mecanismos nada mais do que a nossa própria história de defesa, de sobrevivência de milhares de anos atrás, vivenciadas no mundo animal ainda, né? E nós trazemos muito isso. Então, se trabalhar, e é uma forma também da gente começar a levar luz para o nosso caminho, e por que não, aos poucos, tentar ajudar também a iluminar o caminho do próximo. E é ali que está a grande graça de tudo isso, porque nós espíritas deveríamos sim nos debruçarmos sobre os livros e buscar cada vez mais o entendimento dessa essência que os espíritos superiores nos trazem através dessas mensagens e publicada nesses livros. De cunho filosófico, sim, de cunho muitas vezes científico, precisando da racionalização de algumas questões, e por que não da expansão do amor, da fraternidade, através da essência da mensagem evangélica que Jesus nos traz. E encerra-se a mensagem com o espírito de verdade, convidando a todos os espíritos que têm e trazem dentro de si a boa vontade de trabalhar nessa seara. Mas esse trabalho não é querendo salvar o mundo. Esse trabalho não é querendo salvar a vida do outro, senão querendo se transformar. O outro, que muitas vezes pode ser o mecanismo pelo qual eu busco minha mudança interior. O mundo, que muitas vezes me coloca em situações de aflição, de eu não querer ver tragédias, de eu não querer saber da dor do outro, mas o pessoal fala assim, mas como é que você pode sofrer com uma tragédia de um terremoto que aconteceu na Venezuela, com a fome e a guerra no mundo? Se aquilo não te afeta, meu amigo, então digamos que você já perdeu sua essência humana, porque a gente está desconectando totalmente, então, do que é ser semelhante ao outro. Porque se a dor do outro não te toca, então alguma coisa está errada, ou pelo menos o caminho, você não está olhando tanto para si mesmo que a dor do outro é indiferente das questões da sua própria existência. E como é que a gente consegue viver sem a ajuda do outro, sem a companhia do outro? Uma hora a gente vai precisar de ser assistido também, né? Então, a gente se compadecer com as dores do mundo é uma forma também de a gente experimentar as nossas provas e expiações, porque muito do que a gente gostaria de fazer, nós não estamos ainda preparados ou não temos competência, seja material, seja de tempo, seja ela de deslocamento, de esforço, né, para resolver as questões. Mas eu posso, sim, modificar o meu jeito diante das situações calamitosas do mundo e me colocar à disposição, sim, para ser um meio de consolo, para ser um meio de esforço, de juntar forças, de influenciar outras forças para o bem e para que as coisas possam, sim, se desenvolver da melhor forma possível, em respeito a todos, em auxílio a todos, né? Então, trabalhadores da última hora também é uma reflexão para quando muitas vezes a gente, diante da situação que a gente pensa que a vida vai muito bem, obrigado, né? Às vezes a gente chega lá na velhice, aposentei, tive meus filhos estão criados, os netos estão bem, e de repente uma mudança econômica, política do país vem e nos afeta a parte material. Ou uma mudança, por exemplo, da própria fisiologia do corpo nos traz uma dificuldade, uma doença, uma limitação, né? E aí a gente começa a se questionar o que eu fiz para merecer isso. Quando, na verdade, a gente deveria se questionar o que a vida quer de mim diante disso, né? Que muitas vezes me põe limites, me põe em situações que às vezes posso ficar até mesmo, né, encabrunhado ou um pouco, né, intimidado diante de algumas pessoas ou situações que me envergonham. Enfim, a vida simplesmente quer que a gente ela estende a nossa mão e nos convida a ser assalariados na última hora, seja ela da nossa vida, seja ela no último instante de escolha que a gente tem para fazer alguma situação,
seja ela, enfim, somos trabalhadores de última hora toda vez que a vida nos convida a nos transformarmos intimamente. E essa é a essência, ou pelo menos a essência que interpreto da passagem de Jesus, e encerro com essa mensagem de Emmanuel, que eu gostaria de colocar ela como reflexão, e que ela inspira essa minha reflexão também, de trazer nessa mensagem dessa noite. Então diz assim, Emmanuel, numa mensagem titulada Razões para Trabalhar Mais. Não fôssemos espíritas ainda fracos e imperfeitos, e não teríamos necessidade de provas e lutas diversas para a aquisição da fortaleza e burilamento. Não estivéssemos categorizados por devedores ante as leis do universo, e não nos demoraríamos aos pés dos nossos credores de existência do pretérito, hoje transfigurados em familiares difíceis, a nos reclamarem apoio incessante. Se houvéssemos liquidado todos os problemas decorrentes da nossa queda moral do passado, não carregaríamos intimamente os conflitos que nos caracterizam a batalha oculta contra as nossas tendências inferiores, a gerarem as dificuldades emotivas e os sofrimentos imanifestos, que nos impelem ao conhecimento de nós mesmos e aos reajustes da própria força. Se não soubéssemos agir com generosidade dos espíritos benevolentes e sábios que nos orientam os destinos, não andaríamos repetindo lições e recapitulando experiências na condição de criaturas falíveis. Se tivéssemos granjeado a pureza ideal, não estaríamos, seja na situação de encarnados ou desencarnados, no clima do educativo, mas ainda profundamente conturbado da terra, porquanto nosso domicílio compulsório se alinharia nos planetas superiores. Ninguém alegue, assim, embaraço, imperfeição, doença, ignorância ou inaptidão para deixar de trabalhar. Em argumento de última instância, é forçoso reconhecer que Deus não nos concederia a permanência no planeta terrestre e nem nos daria os encargos que a vida nos atribui, se não confiasse em nossos esforços sinceros de corrigenda e elevação, e se não nos considerasse capazes de cooperar para o seu infinito amor na edificação do mundo melhor. Então, meus irmãos, sejamos nós trabalhadores da última hora e aproveitemos as oportunidades que às vezes a gente se queixa, às vezes a gente olha com desdém para o outro, que muitas vezes está numa situação que a gente julga ser mais confortável ou mais favorável, e a gente começa a perceber que somos todos nós grandes aprendizes da vida, né? E que cabe a cada um tirar parte dela, o tesouro dos ensinamentos que essas lições nos trazem, e fazer disso luz, consciência, expansão de espírito e experiência, e claro, na confiança de que seremos muito bem assistidos e seremos sim retribuídos à medida que a gente se coloca à disposição em mansuetude e também entendimento das leis divinas. Que possamos ser nós felizes por estarmos sempre vivenciando essas oportunidades, gratos pela oportunidade de cada dia poder vivenciar uma experiência ou repetir experiências que devem ser aprimoradas, reforçadas, e sejamos nós luz para o nosso próprio caminho e luz para aqueles que nos acompanham também. Então eu convido a todos a serenar os corações, o nosso pensamento a gente leva a Deus nosso Pai, em gratidão, amor e respeito, nós agradecemos e louvamos por tudo que temos e por tudo que somos, dizendo: Pai nosso que és dos céus, santificado é o seu nome. Venha a nós o seu reino e sejam feitas as tuas leis aqui na terra, assim como elas são feitas em todos os círculos espirituais. O pão do dia em que merecemos hoje, dai-nos, Senhor, e perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não permita que nos percamos em nossas provações, pois é assim que nos libertamos de todo mal, e que assim seja. Assim seja. Hugo, muito obrigado. Eu estava aqui ouvindo Eu que agradeço. Estava aqui só refletindo, né?
Quantas vezes que nós não agimos, que às vezes a gente tem um trabalho lá, chega um voluntário, a gente fala assim, esse aí chegou agora, quer sentar na janelinha, quer dar ordem para todo mundo. Não, a gente não age assim, né? Mas incrível, é incrível. E aí é a gente, bem assim. Então, assim, a gente vê sobre vários aspectos, né? E que legal, né? Essa visão sua, ser mais jovem, né? A maneira de interpretar. Às vezes a gente assiste o mesmo tema, mas, né? Com aquele recheio, né? Da evolução, né? Do pessoal novo que está chegando. Sempre muito legal ouvir suas palestras, viu? Abre mais ainda novos horizontes. E a gente fica muito E quem grato. é novo aprende com os mais experientes, viu, Edu? A experiência de vocês ensina muito a gente que é novo, que está chegando aqui também. Muito legal, Muito Hugo. bom. E a gente agradece em nome de todos, a Cleusa, todo o pessoal aqui está mandando um abraço para você, viu? Por você estar aqui abraço a todos da conosco. casa. Uma alegria recebê-lo. A gente sabe que logo, logo você vai estar aqui de volta com a gente, ou presencialmente também aos domingos. Amanhã eu tô lá no atendimento fraterno. Olha, amanhã, quarta-feira, né? Palestra do Amanhã eu Hugo. tô lá. São umas palestras mais curtas, né? Porque sim, são mais curtinhas. As pessoas estão em tratamento. Então, aproveito até a convidar todos que tem alguém que esteja necessitando. Todas as quartas-feiras, nós temos o tratamento espiritual na nossa casa, na rua Plínio de Carvalho 357. E quem for por lá amanhã vai assistir a palestra do Hugo Saulino, mais uma vez. Tá bom? Forte abraço a todos. Obrigado grande abraço a todos. Muito obrigado. Legal. E só lembrando a todos que no próximo domingo vai estar um tal de Edu Caires lá fazendo a palestra presencial. Isso aí eu não conheço, não. Vou ver. E todos estão convidados. A gente vai lá, a gente aprende junto. Você vê? A gente estava conversando aqui, né? E o Hugo, nos bastidores, e ele estava lendo sobre Constantino, né? Então, você vê, ele vai preparar a palestra, aprende, é interessantíssimo, gente. É só ter a boa vontade para o trabalho, né? Que ele aparece e ele reverte para nós mesmos, primeiramente. Porque tudo que nós falamos serve primeiro para nós, né? Nossos ouvidos são os que estão mais próximos. Tchau, pessoal. Tchau, Hugo. Tchau, muita gente. luz, muita Obrigado. paz para todos e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.